Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos, estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de nosso Deus. Hoje, nós iremos falar alguns minutos sobre a salvação de um Senhor profundamente perdido no pecado, o ladrão da cruz. É o seguinte, nós observamos que no início da narrativa sobre a crucificação, São Lucas escreveu: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Lucas 23, 33. Por que razão, irmãos, teriam que ser Jesus a figura central entre dois malfeitores? Por quê? Será que havia algum relacionamento? Poderia haver entre o Filho de Deus e os dois criminosos? Então, essa pergunta fica assim no ar, né? Pregar Jesus entre dois malfeitores? Entre as profecias do Velho Testamento, vamos encontrar a resposta. Isaías escreveu: ele foi contado com os transgressores. Isaías 53, 12. Profecia muito difícil de aceitar. Estas são uma colocação sobre o Imaculado Filho único de Deus. Nada tinha a ver com transgressão. Jesus nada tinha a ver com transgressão. Contudo, precisamos, em cumprimento a esta profecia sobre o Messias, o Filho de Deus prometido, é que ele, ao ganhar o direito de ser redentor, teve que se sujeitar, agora você imagina bem, a ser também contado com os transgressores. Não importa o que Jesus fez, na hora de contar os transgressores, na hora de contar os bandidos, era 50 bandidos, então o próximo é outro bandido. Era Jesus. E ele não era bandido, mas foi contado a si mesmo. Vocês observam bem, no Antigo Testamento, os transgressores tinham que serem banidos da sociedade ou serem presos, julgados e outros até serem mortos. Jesus foi contado com os transgressores porque ele queria salvar o transgressor deste mundo, o bandido, né? Então por isso ele foi contado com os transgressores. Se era número 50 bandidos, 51 seria Cristo, 52 mais outro e assim por diante. Ele queria salvá-los, né? Agora você veja bem que coisa. Aliás, uma das mais fortes acusações dos fariseus lançadas sobre Jesus, em tom bastante pejorativo, foi esta colocação: ei, eis aí um amigo de publicanos e de pecadores. Esse aí, ó. E esse cara anda falando por aí que é salvador do mundo. Aonde já se viu uma coisa dessa, rapaz? Não, mas que... Olha, eu vou te contar, viu? Essa reputação Jesus levou consigo a vida toda. Carregou a vida toda essa reputação de amigo de bandidos, de amigo de malfeitores, né? De publicanos. Publicanos eram aqueles homens cobradores de impostos, escolhidos pelo romano, sendo judeus os caras que eles escolhiam, dos romanos. E aí, o romano dava para ele a sua cota. Ó, este ano vocês têm que levantar isso. E era sempre um absurdo dos absurdos impostos. Então, todos publicanos passaram a ser profundamente odiados pelos judeus.
E quem era colega, companheiro ou amigo de publicanos eram também odiados pelos judeus. E Jesus queria salvar publicanos, Jesus queria salvar bandidos, Jesus queria salvar pecadores, prostitutas, então ele tinha relacionamento com todos. E aí surgiu essas colocações terríveis contra Cristo. Eis aí, ó, que é aquele lá que não é amigo de prostituta, rapaz, de bandidos, de publicanos, de ladrões, de salteadores. Seus ouvidos estiveram sempre atentos aos marginais, tá? Aos fiscais desonestos e soldados romanos. E sempre os ouvidos de Jesus estavam atentos para as adúlteras e para as prostitutas. Ele queria salvar, era todos os seres humanos, não tinha disso não, certo? Agora, meus irmãos, vamos observar uma coisa. Vejam bem que situação é esta. Porque Jesus, ao ser pregado entre dois salteadores, vocês já observaram, quem gosta de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, que ele não pregou para os bandidos na cruz, o da direita e da esquerda? Jesus não deu uma palavra de pregação, Jesus não deu uma palavra de aconselhamento a eles. Simplesmente Jesus foi pregado entre os dois, né? Muitos autores e comentaristas bíblicos acreditam que os dois malfeitores eram culpados de crimes contra o Estado romano. Nossa, irmãos do céu, eu vou te dizer, ser inimigo do Estado romano era a morte certa. E, segundo os comentaristas bíblicos, diz que esses caras eram revolucionários, queriam derrubar, né, o governo romano, queria de qualquer forma dar um fim no imperador. Há evidências que provam terem sido eles crucificados por crime de assassinato e contra o governo. Porque se eles fossem presos só por causa de assassinatos, não seria crucificado na cruz do Calvário. Puxavam uma cadeia braba, né? Apanhavam, tinha lá os castigos brabos. Mas aí, quem se levantasse contra o governo romano era crucificado na hora. Entendeu? Então, esses dois ladrões, o da direita e da esquerda de Jesus, eles provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, eles eram revolucionários. Formar um exército para lutar contra o governo italiano e derrubar eles, aquela coisa toda. Tá bom? Tá, Jesus foi pregado entre os dois. Você veja bem que os crimes deles não eram brincadeira, eram crimes brabos. E neste ambiente de dor, lá no Calvário, Jesus não pregou para ninguém, não aconselhou nenhum deles. Agora, irmãos, olha, antes de considerar o diálogo entre os dois malfeitores e Jesus, eu vou fazer uma colocaçãozinha aqui, né, sobre essa teologia, sobre essa mensagem, dessa palavra da cruz. Naquele ambiente cruel, naquele ambiente de morte, sem dúvida, não teria sido estranho o fato de Jesus não haver pregado a salvação eterna a seus dois companheiros de sofrimento, de dor? Claro, ele pregava mesmo, mas ali ele não pregou. Será que ele tinha alguma coisa? Será que ele tinha alguma coisa, né, mais forte do que ele falar, do que ele pregar com aquelas dores horríveis? Vamos ver mais na frente. Jesus não deu conselho nenhum aos ladrões. Pelo menos nenhuma referência a este respeito foi registrado pelos 4 evangelistas. Quem são os 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos e o outro, Lucas, e o quarto, São João. Nesses 3 evangelistas nós não vemos nenhuma referência de que Jesus se preocupou em pregar para aqueles bandidos na cruz. Não. Jesus continua em silêncio.
Agora, meus queridos irmãos, evidentemente a discussão entre os dois malfeitores foi toda inspirada no comportamento de Jesus, nas suas reações e seu exemplo perante os atormentadores. Você está vendo? O comportamento de Jesus chamou a atenção dos dois ladrões. Porque pregado na cruz, meu Deus do céu, aquelas dores horríveis nas mãos, aquelas dores horríveis na junta dos pés, pois o prego tinha que entrar nas juntas dos pés e cravar lá na cruz, entendeu? Era uma coisa terrível. Então, o que aconteceu? Jesus continuou em silêncio, porque melhor seria os ladrões verem nele o testemunho, o comportamento de Jesus na cruz, porque todos que iam para a cruz do Calvário, dizem muitos historiadores, aquele que não desmaiava logo, aqueles que não entravam em convulsões horríveis logo, ficavam gritando em voz alta, amaldiçoando o governo romano, amaldiçoando soldados, né? Palavras pejorativas horríveis contra o rei, palavras pejorativas horríveis, terríveis mesmo, contra o governo de Israel. Aquela coisa toda era maldição direta, xingava direto, amaldiçoava direto, e Jesus continuou em silêncio. E os dois ladrões também xingavam, que era um absurdo naquele momento, mas de repente o ladrão perverso mesmo olhou para Jesus e falou: ué, o que é isso? Você não fala nada, rapaz? Você é pregado aí nessa cruz aí, você fica em silêncio? Então você acha que você é filho de Deus mesmo, não é? Jesus continuou em silêncio. Tá bom, se você verdadeiramente é o Cristo, salva a ti e salve a nós também desse momento de amargura, desse momento de dor. Vamos ver se você realmente é Jesus mesmo, é o Cristo, o Salvador do mundo. Vamos, rapaz, responde alguma coisa. Aí o outro ladrão virou para ele e falou: mas escuta aqui, presta bem atenção nisso. Nós estamos aqui pregados na cruz por causa de nossos pecados. E não pensa você que depois que nós morremos aqui, porque fomos julgados pelos romanos, que nós quitamos a nossa dívida. Não, nós vamos ter que encarar um tribunal lá no céu ainda. Agora, nossos pecados, nossos erros é quem nos trouxe até aqui na cruz do Calvário. Nem mesmo assim você não respeita esse Senhor aí que está em silêncio, rapaz? Ele não fez nada. Ele não tem culpa de nada. Porque quando souber, irmãos, que Jesus foi pregado na cruz, olha, foi um murmúrio em Jerusalém. Foi um murmúrio em Jerusalém. Uma coisa incrível. Mas espera aí, aquele Nazareno que levantou paralíticos, que limpou leprosos, deu visões aos cegos, audições aos surdos. E não só isso, ele ressuscitou mortos, cara. Pegaram aquele homem, condenaram aquele homem. Condenaram. E ele foi lá para a cruz do Calvário. Então, o que aconteceu? Os condenados ficaram sabendo também disso. Olha, e aquele grande libertador que limpou leprosos, aquele que deu visões aos cegos, sabe o que acontece? Ele vai ser pregado com vocês lá na cruz do Calvário. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar ele no meio. Fica um de vocês à direita e outro à esquerda, e ele fica no meio, certo? Vocês vão ter a honra de morrerem juntamente com o Nazareno, aquele que limpava leprosos, dava visões aos cegos, dava voz aos mudos,
e fazia os paralíticos andarem, entendeu? Juntamente com ele vocês serão pregados. E os ladrões falaram: bom, nós vamos ser pregados, os ladrões não, pelo menos nós vamos ser pregados na cruz por nossos pecados. Mas aquele homem lá era um santo homem de Deus, rapaz. Não teve nenhum padre, nenhum sacerdote, não teve ninguém para dar visões aos cegos. Aquele homem dava visões aos cegos. E ele vai morrer. Ah, tem que morrer. Ele vai morrer, bebê. Ele andou falando aí que ele é filho de Deus, então tem que morrer. E neste momento na cruz do Calvário, que Jesus estava lá pregado, um ladrão lembrou isso. Ele estava silencioso, não falava nada, não gritava, não gemia, entendeu? Mas também não dava palavra de conselho a nenhum dos ladrões. Não pregava salvação a nenhum dos ladrões. Então, este testemunho de Jesus chamou a atenção dos dois ladrões. O homem não protesta. O que é isso? O homem não geme, o homem não grita, o homem não solta um palavrão aí para aliviar a sua ansiedade. Pois eu vou desafiá-lo. Vou desafiá-lo. Aí insistiu para Jesus sair da cruz, provar para ele: olha só que beleza, que belezinha. Se tu és o Cristo, desça da cruz, salve a ti mesmo e a nós também. Vamos lá. Mas claro que era um sarcasmo. Quer dizer, se acontecesse isso, ele ia ficar muito feliz, claro, o ladrão, mas não ia seguir Jesus coisa nenhuma. Aqueles tipos de pessoas que só vão na igreja, né? Só por ir mesmo, não tem lugar mais para ir. Vou lá dar uma passadinha lá. Vamos ver se aquele homem fala bonito. O homem falou bonito, ele gostou ou não gostou, não vai embora, acabou. Então essa foi a colocação desse ladrão. Se tu és filho de Deus, se salvar, melhor para mim. E o que aconteceu? Já o outro ladrão tomou uma posição muito segura, muito firme, muito bonita. Falou: nós estamos aqui por nosso pecado, cara. O que é isso? O que é isso? Agora este aí nada fez. Para com isso. Salva-te e a nós também. Ele não vai fazer isso só porque você vai provar para você que ele é o Salvador do mundo. Você não tá bobo, não? E o que eu admiro de você, que nem assim você temes a Deus. Que ideia é essa? Estamos sendo castigados aqui pelos nossos pecados, cara. Agora isso aí nada fez. Aí o ladrão, como diz a história, da direita, virou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor voltar no teu reino. Lembra-te de mim quando o Senhor vieres no teu reino. Voltar não, vieres, né? Então, ele sabia, aquele ladrão sabia, hein? Olha só. E não tem nenhum relacionamento com que ele era religioso, não. Ele sabia que nem fariseus, nem romanos sabiam que Jesus era de fato o rei. Mas ele teve esse tipo de revelação. Esse cara ele é grande, ele é rei. Não pode, né? Aí o que Jesus disse para ele? Você pediu para me lembrar de você quando eu vier no meu reino? Sim, Senhor, sim. Então Jesus virou para ele e disse: em verdade te digo. Olha, ele repetiu: em verdade te digo. Essa expressão de Jesus, repetir a palavra em verdade te digo, quer dizer no nosso idioma aqui é o seguinte: presta muita atenção. Nós falamos só uma vez, né? Presta muita atenção, hein, rapaz? Olha o que eu vou te dizer. Aí diz: mas lá em Israel Jesus usava essa expressão: em verdade te digo. Entendeu? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Ô, irmão, mas que ladrão, hein? Que sorte tremenda desse cara, rapaz. Foi salvo pelo gongo. Pelo último segundo da batalha, ele conseguiu a sua salvação eterna. Agora, aquele, como diz a história aí fora, aquele cretino, como diz a história, né? Aquele vândalo mesmo de coração, de alma e de comportamento, perdeu a salvação de uma vez. Mas o que arrependeu-se na última hora e pediu socorro a Jesus. Agora você veja bem, para terminar aqui, você veja bem a oração de quem não sabe orar. Mas ele expressou do seu coração: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor vier no teu reino. Ele não usou palavras bonitas como nós usamos, né? Se é que alguém usa. Oh, Senhor magnífico, eterno, não. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor vier no teu reino, Senhor. Aí, bastou isso, não precisou de uma oração longa, não. Foi pedir de coração, com humildade, com reconhecimento de que era um homem perdido diante de Deus, irmãos. Ele alcançou a salvação eterna pela humildade. Amém? Então, isso acontece conosco também, meus irmãos. Muitas vezes você não ora aí 1 hora, 2 horas, 10 horas, 30 horas. Não. Você muitas vezes simplesmente pede o socorro de Deus, mas vindo do seu coração e poucas palavras. E realmente Deus abençoa, viu? Amém? Então preste atenção, se você está agora aí com um problema tremendo na sua vida, no seu lar, né? Uma enfermidade cruel que está minando a tua saúde, certo? Um problema seríssimo entre famílias. Coloque seu pensamento agora no trono de Deus. Nós vamos orar e a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos então. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, muitas pessoas estão sem esperança na face da terra. Outros se tornaram andarilhos, realmente sem destino certo, sem esperança. Outros estão no fundo de um leito de dor, sendo comido por uma enfermidade terrível, daninha, satânica. E nesta hora, Pai, nós estamos pedindo humildemente no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Coloque a Tua mão ditosa sobre esta vida agora. Como o Senhor socorreu o ladrão da cruz, Pai, socorre esse enfermo, socorre esta família, socorre, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E este mal, essa doença, este demônio devorador, saia em nome de Jesus e não volte nunca mais. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mais de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?